Olá, família YouTube, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Oi, Bob. Eu espero que vocês estejam bem e que esse dia seja maravilhoso para você, tá bom? Hoje eu tô aqui cortando as tiras do avental de corinho, gente. Hoje eu vou fazer essas tiras com o próprio corinho, tá? Tava fazendo de tecido, mas aí eu fiz um teste aqui, achei bacana, então vou fazer com o próprio corinho, né? Então eu quero dizer para você o seguinte: quando você tiver um propósito, um projeto na sua vida, não desista no primeiro obstáculo, porque vai surgir. Os obstáculos, gente, eles servem para o nosso amadurecimento, nosso conhecimento, nosso amadurecimento, e eles vêm diariamente na nossa vida. São as pedras do meio do caminho. Então a gente tem que entender o quê? Aquele obstáculo, aquele momento, aquele acontecimento serviu para nos fortalecer, para nos fazer pessoas melhores. Gente, a gente está vivendo um período tão difícil, pós-pandemia, são tantos lutos, né, que a gente vem passando aí no decorrer dessa pandemia. Bob, deixa eu ver aqui, gente, peraí. São tantos lutos que vêm acontecendo depois dessa pandemia e graças a Deus passou. A minha mãe, ela falou uma frase uma vez aqui em casa, que ela falou assim: que Deus abençoe que tudo isso passe, que passe logo. E passou, né, gente? Infelizmente, eu tive o esposo da minha mãe, maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, que conviveu com a minha mãe, casou com ela, conviveu com ela por muitos anos, muitos anos. E era uma pessoa que eu gostava muito, uma pessoa boa, uma pessoa incrível, gente. Pensa num ser humano incrível, o esposo dela. Só que ele pegou Covid. Eu tô aqui costurando e conversando um pouco com vocês um pouco sobre mim, na verdade. E ele veio a falecer. Minha mãe agravou o problema de coração dela por causa do Covid. Ela veio a falecer. Ela deixou comigo um cachorrinho. O nome dele era Capuchinho. E ele ficou comigo. E minha mãe no hospital ainda falou: meu filho, cuida bem do meu cachorrinho. Eu falei: não, mãe, tá bom, vou cuidar. Foi uma das coisas que ela falou pra mim no hospital. Foi isso. Aí, eu cuidei desse cachorro. Vai fazer 2 anos que minha mãe fez a grande viagem, agora 14 de maio. E hoje, né, o Capuchinho fez a viagem dele também, né? Então, gente, tudo é passageiro. Nessa vida, tudo passa, tudo é passageiro. Tudo que a gente passa na vida é um aprendizado, né? A gente sabe que os nossos pets, os nossos animais, eles não vão ficar com a gente a vida inteira. Então a gente tem que proporcionar para ele o melhor. A minha vizinha veio, porque foi uma lacraia, gente, que picou ele e ele não conseguiu sobreviver a essa picada. Minha vizinha veio, deu remédio para ele, mas infelizmente não conseguiu sobreviver a essa picada de lacraia. E hoje ele fez a viagem dele. Eu fiz o sepultamento dele aqui no quintal de casa. O que eu quero passar para vocês, galerinha do bem? Eu quero passar para vocês que nós não somos eternos, mas que cada momento vivido aqui é muito importante. Cada momento que a gente passa aqui nesse planeta é importante. O que a gente tem feito de bom para as pessoas nesse período? O que eu, como ser humano, tenho feito para poder tentar ajudar alguém ou dar uma qualidade de vida melhor? Gente, às vezes de você pegar um copo com água e oferecer para uma pessoa, naquele momento ele está precisando daquele copo com água. E você dá aquele copo com água para aquela pessoa, ela toma a água. Naquele momento você fez uma boa ação. Então meus heróis já partiram.
já fizeram a viagem deles, mas uma coisa é certa. Eles deixam um legado. Eles deixam para nós o legado de sermos pessoas boas. Por quê? De que vai adiantar eu me transformar em uma pessoa ruim? Isso vai ser ruim para mim. Não vai ser produtivo, não vai ser bom, não vai ser algo bom. Então eu tenho que me transformar cada vez mais numa pessoa melhor. Claro, nas minhas limitações, porque existe o amor, existe a razão. Eu digo em todos os aspectos, gente, não é só sentimental, eu digo no amor universal, no amor de Jesus Cristo, vamos dizer assim. Mas existe a razão. A razão tem que estar do nosso lado. A gente tem que saber dizer sim, saber dizer não para certas situações da vida. Mas o que eu quero trazer para esse contexto, não paralise a sua vida, né, por nada nesse mundo. Não ache que está tudo perdido, que você é uma pessoa que não possa conseguir seus objetivos, né? A lei da atração, ela ensina a gente isso. Hoje, um dia alguém me convidou a conhecer a lei da atração, as leis universais. E essa amiga, grande amiga minha, me convidou a conhecer a lei da atração. Então eu começava a ver vídeos, tudo sobre a lei da atração. A lei da atração, ela existe. E aonde está o meu padrão vibratório hoje? Qual é o sonho, qual é o objetivo que eu quero para a minha vida hoje? Nós temos o hoje. Amanhã é suspeito, gente. Amanhã a gente não sabe o que pode acontecer com a gente. E com a vida, a gente vai amadurecendo e aprendendo algumas coisas que ajudam a gente a sobreviver e a passar por momentos difíceis. Isso é com a vida. Quando eu tiver meus 80 anos, queira Deus que eu chegue até lá, eu não vou ter a mesma experiência de vida que eu tenho hoje. E a experiência de vida que eu tenho hoje, eu não tinha quando eu tinha meus 18, meus 17, 16... Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu estou aqui cortando essas tiras e achei muito importante compartilhar com vocês essa informação. Se você estiver desiludido, cansado da vida, muita gente se encontra assim, nessa situação. Não desista, não desanima, porque o sol brilha para todos, isso é real, gente, isso é verdade. Ele brilha e ilumina a todos. Isso é verdade. O universo não é egoísta com a gente. Então a lei da atração, ela vai ensinar a gente verdadeiramente a viver melhor, a ter uma qualidade de vida melhor em todos os aspectos. Então ela ensina pra gente como caminhar, como seguir. Qual é o caminho que você quer seguir? O que você quer fazer hoje? Importa o hoje. Amanhã não. Qual é o padrão vibratório que você está hoje? Se for um padrão vibratório triste, desanimado, desacreditado, pensando em fazer alguma besteira, você precisa sair desse padrão vibratório agora. Você não pode esperar para depois, né? Não espera uma consulta no psicólogo, não espera uma consulta para poder mudar o seu padrão vibratório, tem que vir de dentro de você. O psicólogo, ele vai te ajudar, ele vai te orientar como profissional. Necessário ter um psicólogo, mas parte de dentro da gente, né? Não adianta eu ir para um psicólogo hoje e o que ele falou entra aqui, sai aqui, eu saio da mesma maneira, claro que não. Mas essa atitude tem que partir de você. Muita gente não tem condições, né, de uma consulta, por exemplo, com um psicólogo que está passando por um momento difícil, uma fase difícil na vida e não tem a condição de estar indo em um psicólogo, e às vezes até o lugar que você mora nem tem um psicólogo. Mas a mudança da nossa vida começa com a gente. E quando eu comecei a ver esses vídeos que a minha amiga me apresentou, né, sobre a lei da atração, muitas coisas eu já consegui realizar através da lei da atração. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês.
eu vivo cada dia. Cada dia para mim é especial. Porque com a vida, com tudo que eu passei, com todas as experiências que eu tive, eu consegui ali naquele meio daquele percurso entender o que eu queria de verdade para mim. Qual o caminho que eu queria seguir? Eu queria ser uma pessoa boa ou eu queria ser uma pessoa ruim? Porque quando você se transforma em uma pessoa ruim, você faz mal para a pessoa e está fazendo mal para você mesmo. Porque a lei do retorno é verdadeira. Mas o que eu quero para mim? Se o hoje é hoje, eu tenho que preocupar com hoje, mas eu tenho que pensar no meu daqui a pouco. Então, o que eu quero para mim daqui a pouco? Aí o universo vai trabalhar, o universo vai me trazer as ferramentas necessárias para eu poder conseguir realizar aquele objetivo. Mas não adianta eu sentar e ficar aqui sentado nessa mesa e esperar as coisas acontecerem sem me movimentar. Isso aqui é um movimento, né? Se você tem vontade de abrir, por exemplo, uma loja de doces, mas você não começa a fazer doce, qual é o sentido de você abrir a loja de doce? Então, gente, eu quero falar o seguinte para vocês. A vida não é fácil. Viver é uma corrida infinita. O mundo é um jogo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? O mundo é um jogo. A gente está nesse jogo. A gente está nessa corrida constante da vida. A partir do momento em que a gente se entende por gente, a gente começa a entender, né? A gente começa a ouvir, começa a falar, a gente começa ali o percurso da vida. Quando a gente fica de maior, aí tudo é entregue nas nossas mãos, né? E o que eu quero? O que eu quero para mim, para o meu futuro? Qual é a qualidade de pessoa que eu quero que ande do meu lado comigo, né? Então, gente, isso é muito importante, né? Para que no percurso da vida, quando a gente estiver fraco, tentando estacionar, seu amigo, sua amiga vai lá e fala, não, vai dar certo, vamos por aqui, vai dar certo. É isso que eu quero dizer para você hoje. A lei da atração, ela existe, ela não é uma religião, ela não é uma seita, uma religião, ela é o universo em si, ela é a criação, ela é tudo, ela é a existência de tudo que vemos e de tudo que não conseguimos enxergar. É a lei da atração. Então começa a praticar a lei da atração. Se você está triste, se você está desanimado, se você está sem saber até o que vai fazer, começa com o que você tem. Eu estou em casa, mas está faltando muita coisa e eu não consigo, eu não sei o que eu vou fazer. Vai vender balinha no sinal, mas não para, não para. Eu vejo muitas pessoas vendendo balinha no ônibus, balinha no sinal, né? Então, se ele está vendendo, é porque está dando certo. Se está dando certo, ele vai continuar fazendo o trabalho dele. Então, não para. O importante é você persistir. Quantas portas foram fechadas para mim na minha vida, gente? Não foi poucas, não. Mas eu sempre pensava comigo, qual é o ser humano que eu quero me transformar? Hoje eu tenho 34 anos, vou fazer 35 esse ano, e eu tô vendo assim, o amadurecimento. Antes eu não tinha barriga, hoje eu tenho barriga. Isso, a vida, o percurso, né? Eu era magrinho, hoje eu não tô mais. Então eu ainda agradeço o universo por ter sido generoso comigo, porque hoje eu me sinto melhor do que 10 anos, 20 anos atrás. Então assim, agradeça o tempo que você tem, agradeça o hoje, o agora, e vamos movimentar, vamos fazer alguma coisa. Difícil para todo mundo, gente. Todo mundo está passando por um momento difícil, né? Não é fácil, mas não é impossível. Então, a lei da atração, ela existe, a lei do universo, ela existe, e ela exige de nós apenas cumprir o nosso papel. O que eu vim fazer aqui? Qual o propósito que a espiritualidade, que Deus... Estou falando de religião não, viu, gente?
que Deus, que a espiritualidade, que o universo tem para nós neste planeta. Somos tão pequenos, não é verdade? Nesse universo tão vasto, tão grande, né? Quão generoso foi o Criador, né, em nos criar, né? Criar tudo isso, plantas, animais, tudo foi permissão da criação de alguém. Então, quão glorioso é o Criador em sua arquitetura magnífica, não é? Quando você vai fazer uma casa, o arquiteto ele vai desenhar a planta da casa e ele não pode errar, não é verdade? Tem que ser seguro, tem que ser uma casa segura, uma construção firme, uma construção segura. O arquiteto do universo, quando nos fez, quando nos criou o animal, criou as estrelas, criou o sol, a lua, tudo, ele também não podia errar. Ele pôs o coração no lugar, o fígado no outro, o rim no outro. Ele não errou. Ele deu uma boca para a gente falar, olhos para a gente enxergar, ouvido, deu um cérebro racional. Então por que a gente vai reclamar tanto da vida? Por que a gente vai reclamar e questionar todo dia por que acontece isso, por que acontece aquilo, na minha vida isso, na minha vida aquilo, sendo que nós temos a peça mais importante, que é a vida. Ainda estamos vivos. Então, gente, não tem como parar. A gente não pode parar, se limitar. Esse é um conselho que eu dou para você, né? Que às vezes está desanimado, né? Tá triste, não sabe o que vai fazer da vida. Começa, dá o primeiro passo. Grandes pessoas de nomes que às vezes não tinha nada, de repente brilhou, né? E brilhou até o final da vida. Por quê? Que acreditou no potencial dele mesmo. E a gente não pode, a gente tem que seguir assim. Fulano é inspiração para mim. Sim, ele é a minha inspiração. Eu vou seguir a inspiração, mas eu não vou encostar com uma estaca encostada em alguma coisa para poder... Não, porque se a fulano é inspiração, mas se eu começar a encostar demais, escorar demais nessa estaca, eu vou prejudicar ele. Que eu já tô. Então, eu vou prejudicar ele. Então, se você tem ideias, faça suas próprias ideias. Copie uma ideia boa e passa e aprenda, porque isso é bom. Mas construa o seu cenário. Construa o seu momento, que é único e importante. Só existe um que não para, é o tempo. O tempo esse não para. Isso é certo. E a gente tem que seguir e prosseguir com o tempo. Não é verdade? Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje nesse vídeo, né? Que a gente possa, sim, cada vez mais ter inspirações. Se inspirar em alguém é bom, é muito bom. Mas vamos construir o nosso cenário. Onde eu quero construir o meu cenário, né? Então, eu quero construir o meu cenário, né? Já tenho tudo programado na minha cabeça de algo que eu quero para mim, porque é necessário. Então, vamos pôr em prática. Porque é como eu falei para vocês, a gente ganha as ferramentas necessárias para prosseguir. É simples, gente, é simples, né? É só acreditar e ir à luta, ir atrás, não parar. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir esse vídeo. Eu venho trazendo nesse vídeo dicas de costura, tá, gente? Pra você. Hoje eu tô fazendo aqui avental de corinho. É um avental muito resistente, ele é impermeável. E junto com esse avental, eu vim trazer esse conselho pra você. Mas isso é o que eu vivo. Não é uma coisa que eu li ali e estou passando para você, não. São experiências minhas que eu tenho e eu estou passando para você. Não é verdade? Então, gente, é isso.
Não desista, não desanima dos seus objetivos. Não para, não estaciona. O segredo, ele existe, ele é real. A primeira coisa que você tem que fazer é evitar pessoas negativas no seu caminho. Tire as pessoas negativas do seu caminho. Aquelas pessoas que te sufocam, que você conta uma coisa para ela, ela já vem com o problema na frente. Você tem que contar, você tem que acompanhar pessoas aonde você conta o seu problema e ele vem com a solução. Porque se for para vir com a dificuldade, para que vai adiantar? Então, mas tem que pensar também na parte ruim. Não, o universo não ensina isso pra gente. Se é algo que você quer de verdade, vá com a parte positiva. Vá, joga toda a sua energia, toda a sua positividade em cima daquilo que você quer. Nem que você tenha que atravessar o oceano para realizar aquele desejo. Mas vá. Quantas vezes for necessárias, vá, sonhe, vá em busca do seu objetivo. Sonhe, realize os seus sonhos. Não importa o tamanho, se é lá muito alto ou se é mais baixo, mas devagar as coisas vão acontecendo. Isso tem acontecido comigo, na minha vida. Coisas pequenas, gente, tem acontecido na minha vida com a ajuda do segredo. Então, eu quero dizer para você, não desista, não desanima, mas use as ferramentas certas. A gente às vezes usa a nossa ferramenta sem saber usar a ferramenta errada. Então, uma frase que eu sempre gosto de usar: eu permito, eu aceito, eu agradeço. Essa frase é a que a gente tem que jogar para o universo. Eu quero viajar para Paris. Eu permito essa viagem, eu aceito essa viagem, eu agradeço porque ela vai acontecer, ela já está a caminho. Mas aí eu não vou sentar e esperar, porque não adianta. Eu vou usar a ferramenta que o universo vai me dar para conseguir comprar o passaporte, para poder fazer essa viagem, né? Guardar dinheiro para poder fazer essa viagem. Então, gente, o segredo existe. Ele existe em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Coisas assim, pequenas que eu fico assim, eu quero tal coisa, de repente acontece. O segredo existe. E quando você deseja aquilo da forma correta, da forma certa, você sente, é um desejo que vem além do desejo, é um sentimento que aquilo é seu. De repente o universo aparece com aquilo ali na sua frente, na tela do seu telefone, de um preço bem acessível. Nossa, eu estava desejando isso aqui e isso acontece comigo. Né? Esses dias mesmo eu estava desejando uma panela de pressão elétrica. E outra coisa, as coisas vêm acontecendo assim, né? Eu desejei uma panela de pressão elétrica, de repente a panela apareceu num preço acessível. E estou falando só da panela de pressão. Tirando as outras coisas, senão eu vou ficar o dia todo aqui contando para vocês de experiências que eu tive com a lei da atração. Então levanta a sua cabeça, põe uma roupa bacana, levanta de manhã, agradece o amanhecer, olha para o céu, agradece o amanhecer, agradece pela existência, por você estar aqui. E que esse dia vai ser perfeito, esse dia vai ser maravilhoso, esse dia nada vai me atrapalhar nesse dia. Nada vai me incomodar nesse dia, porque eu vivo em harmonia. O meu sol interior está tranquilo. Então é isso, gente, que eu queria passar para você hoje. Um beijo bem grandão no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.